Olá, eu sou o professor Marco Túlio e esta aula é a primeira de algumas relacionadas ao aprendizado, ao entendimento, né, do que é a lógica de programação. Pois bem, essa aula em particular é a aula 1, né? Ela foi intitulada por mim como Fundamentos, certo? Então, o que vamos abordar aqui são justamente os fundamentos da lógica de programação. É o objetivo desta aula abrir código-fonte, começar a programar, desenvolver, não nada disso, né? Ainda não. O objetivo dessa aula é esclarecer, fundamentar esses conceitos, por isso a gente chama de fundamentos, né? Estabelecer padrões para que a gente consiga programar de uma forma eficiente, clara, objetiva. Esse é o propósito dessa aula. Nas próximas aulas, já na segunda, vamos usar o aplicativo Visual G, né? Vamos falar de funções, que são funções, e já usar o Visual G para construção de algoritmos. Mas vamos por partes e vamos ver do que se trata tudo isso, né? Bem, a primeira coisa a ser dita também é o que é lógica de programação, né? A gente está falando disso, então o que é isso? Então, a definição, eu vou trazendo definições e a gente vai conversar sobre essas definições, abordar isso, discutir isso e chegar a conclusões a respeito disso, né? Então, lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Então, tudo começa com uma construção mental a respeito daquilo que você quer fazer, né? Bom, o que eu vou fazer primeiro, o que vem depois, falando em termos de construção de programas, primeiro de algoritmos, né? Mas tudo começa, não é, com os pensamentos. Esses pensamentos não podem ser atropelados, certo? Quando você começa a adquirir uma certa prática em programação, isso tudo vai ficando muito mais claro na sua cabeça, né? Eu programo desde os 14 anos, eu estou com 50. Eu sou analista de sistemas, então no decorrer desses anos todos as coisas foram ficando mais óbvias para mim, né? Mas no começo é assim mesmo, né? As coisas vêm meio atropeladas, mas a gente tem que colocar tudo em ordem e fazer com que haja uma sequência, né? Um encadeamento de pensamentos, né? Então lógica de programação é isso, encadear os pensamentos para atingir um determinado objetivo, né? Daí conclui-se, né, o que é uma sequência lógica, que é um passo seguinte. Primeiro você tem a lógica na cabeça e depois tem uma sequência disso. Então, esses pensamentos que foram mencionados ainda há pouco por mim, eles podem ser descritos como uma sequência de passos, né? Então, nesse ponto, na sua cabeça, deve ocorrer uma sequência. Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo. Isso ainda não virou um algoritmo, muito menos um programa, né? Mas ainda é uma sequência, aliás, já é uma sequência lógica daquilo que você pensou no início. Então eu vou repetir, isso tudo com o tempo passa a ser absolutamente natural, né? Mas de imediato é necessário compreender, né, que esses passos existem, certo? Daí nos remetemos ao conceito de instruções. E o que é uma instrução? Uma instrução é um conjunto de regras ou normas bem definidas que existem para a realização ou emprego de algo. Bem, isso é a definição. Uma instrução é um comando imperativo. Faça isso, faça aquilo, imprima tal coisa, leia tal coisa. Cada uma dessas frases que eu disse é uma instrução, né? Então, a instrução já é um passo mais adiante que vem depois da sequência lógica, né? Que vem depois desses pensamentos terem vindo na sua cabeça e logo em seguida você começa a organizar isso e chega ao ponto de criar instruções, de pensar, de visualizar instruções para esses passos, né? E aí nós chegamos ao conceito de algoritmo. Então é importante primeiro dizer que algoritmo é diferente de logaritmo, certo? Isso é uma dúvida que já surgiu muitas vezes. Ah, professor, isso é logaritmo? Isso não. Logaritmo é uma função matemática. Isso é outro assunto, né? Funções, na verdade, é um outro assunto. E funções matemáticas também é outro assunto. Nós temos funções em termos de programação que são muito parecidos, conceitos com relação a funções matemáticas muito similares. Mas
O logaritmo é uma função matemática, né? O algoritmo não. O algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um determinado objetivo, ou um objetivo bem definido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Uma receita de bolo é um algoritmo. Qual é o objetivo desse algoritmo? É aplicar isso em um computador? Não, o objetivo desse algoritmo é você fazer um bolo. Então pegue 300 gramas, sei lá quanto de farinha, pegue 500 ml de leite, pegue não sei quanto de manteiga, coloque tudo isso, bata, coloque no forno e tal. São comandos, né, que constituem um algoritmo de como você construir um bolo. Então nem sempre o algoritmo ele requer ou ele é projetado em termos de uma construção de um problema, em termos da construção de uma solução para um problema computacional, entende? O algoritmo são os passos para você resolver alguma coisa. Então todo programa de computador ele veio de um algoritmo, certamente. Todo algoritmo vai virar um programa de computador? Não necessariamente, né? O algoritmo de como construir, de como confeccionar um bolo, como eu acabei de dizer, não tem nada a ver com o computador, mas não deixa de ser um algoritmo. Então o algoritmo é isso, né? É como atravessar uma rua. Eu poderia construir um algoritmo, sim, né? Então fique na faixa de pedestres, espere o sinal fechar, observe se de fato os carros estão parados, enfim, atravesse a rua e chegue ao outro lado. Isso é um algoritmo de como atravessar uma rua, certo? Isso não tem nada a ver com o computador, mas não deixa de ser algoritmo, certo? E o que são programas? Aí sim, os programas sim são algoritmos escritos em uma linguagem computacional. Aí sim a coisa toca na nossa área, né? Programa é a efetivação da construção do algoritmo para um computador, né? Isso é um programa, certo? Então não vamos confundir algoritmo com programa. Eu assisti uma aula uma vez, né? Me mandaram um link. Era uma aula sobre perícia criminal. É um assunto interessante, me interesso por isso também. Em dado momento, o professor disse assim: pois bem, ele abriu um software, né, e disse assim: pois bem, porque esse algoritmo aqui é muito bem escrito. Aí eu interrompi: professor, o algoritmo disso aí foi bem escrito, né? Isso aí não é um algoritmo, isso é um programa. Ah, mas é a mesma coisa. Eu disse: não, senhor, não, negativo, não. O algoritmo é a lógica, é a ideia da construção disso aí que o senhor está mostrando. Isso aí é o fim da história, isso aí é o programa, é a construção de fato, né? O algoritmo é o planejamento, o programa é a coisa em si. Então, vejam vocês, né? As pessoas confundem isso e não têm nem conhecimento de causa muitas das vezes. Esse outro ponto aí é muito importante também, né? Método para a construção de algoritmos. O primeiro ponto aí chama muito a atenção, porque no meu entender, né, no meu ver, esse primeiro item ele deve ser levado para a vida toda da gente, né? Compreender completamente o problema a ser resolvido. Vejam vocês, se você não compreender o problema, como é que você vai resolver? Né? Se você entender por parte, você vai resolver por parte, vai resolver errado, vai construir mal construído, vai ter que apagar, fazer de novo, reconstruir alguma coisa que você já começou a fazer, ou parte daquilo que foi feita. Então, primeiro de tudo, né, compreender completamente o problema a ser resolvido. Isso é fundamental, né? Agora, falando sobre algoritmos, né, normalmente, não é sempre, mas normalmente, um algoritmo ele tem entrada, processamento e saída. Tá, o que é isso? Então vamos analisar rapidamente uma calculadora. Uma calculadora tem lá um chipzinho, tem um processadorzinho, alguns, né, mas tem um principal onde tem ali as funções, né, as operações matemáticas ali bem definidas, os programas ali para isso. Então quando você digita na calculadora 2 mais 2 e aperta o igual e aparece 4, é tudo muito intuitivo, né, muito rápido, muito óbvio, e portanto você não pensa, né, o que aconteceu por trás daquilo, né? Então o que aconteceu ali, na verdade, são esses passos aí. Houve uma entrada de dados, houve um processamento e houve uma saída. Em que momento houve a entrada de dados? Quando você digitou, apertou os botões ali 2 mais 2. Igual. Até esse momento, houve uma entrada de dados. Você entrou com algumas informações. A primeira foi o número 2, a segunda foi o sinal de mais, a terceira foi o número 2,
e depois você disse, execute isso, apertando o sinal de igual. Foi isso que aconteceu. Apertando o botão de igual, melhor dizendo. Então, nesse instante, você entrou com dados, né? Quando você aperta o igual, a calculadora processa esses dados, é o item 3 aí. E logo em seguida ele exibe o resultado, que é o número 4, na tela. Então ocorreu a saída desse processamento. Então todo algoritmo, repito, ou pelo menos a maioria deles, deve ter os dados de entrada, deve ter processamento, deve ter saída. Então é fundamental que depois de compreender o problema a ser resolvido, você defina claramente o que vai ser absorvido pelo seu algoritmo, que são os dados de entrada, o que vai acontecer com esses dados, que significa o processamento deles, e o que vai ser gerado para o usuário ver, né, que são os dados de saída. Isso é muito importante ser definido. Por fim, depois de definido isso, vocês sim constroem o algoritmo, aí sim a coisa deve ser construída. Com o tempo, repito, isso tudo é muito intuitivo, vai sendo muito mais fácil, mas o planejamento, se não é tudo, é quase tudo, né? Vamos falar agora rapidamente sobre tipos de algoritmos. Então existem 3, né? Você tem a descrição narrativa, que quase não é usada mais, você tem o fluxograma e o pseudocódigo, né? Ou português estruturado ou Portugal, é isso mesmo, Portugal, né? É português sob forma de algoritmo, virou Portugal. Daqui a pouco mais, a gente vai abordar um pouco mais os aspectos do fluxograma, porque eu acho o fluxograma uma solução bem elegante, bem eficaz para a construção de algoritmos, né? Dá um panorama bem óbvio, bem amplo daquilo que é a solução do seu problema, né? Mas por hora, por enquanto, vamos nos ater a essa questão dos tipos de algoritmo, né? Então, dando sequência, o que é o algoritmo sob forma de descrição narrativa? A definição é essa aí. Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando linguagem natural, os passos a serem seguidos para a sua resolução. Uma receita de bolo, como eu havia mencionado, é um exemplo de algoritmo construído sob forma de descrição narrativa. Então, gente, pegue isso, pegue aquilo, coloque na batedeira, bata por 3 minutos, coloque na forma, coloque no forno, ligue o forno a 200 graus Celsius durante 13 minutos. Então isso é um algoritmo escrito de que maneira? Descrição narrativa, certo? Tá? São frases soltas mesmo, mas na verdade elas soam como instruções, né? Para que sejam executadas e a coisa toda funcione, né? Bom, o que é o algoritmo sob forma de fluxograma? Tem uma definição aí do Oliveira, de 2013, né, uma das publicações dele, mas o fluxograma, na verdade, falando sobre essa definição, é a construção de um algoritmo sob uma forma gráfica, né? É bem intuitivo, é bem interessante. Você usa formas geométricas que são representadas, né, para identificar situações, entradas de dados, saída de dados, processamento, início, fim, tomada de decisão. É interessante, por isso mais tarde, um pouco ainda nesta aula, eu queria abordar os aspectos de um fluxograma. É um conceito antigo, o fluxograma da década de 70, mas funciona muito bem até hoje. E o que é o algoritmo sob forma de português estruturado? Bem, o Portugal é uma pseudolinguagem. Tá? O que é pseudo alguma coisa? É algo que tentou ser ou é próximo daquilo que seria, mas não é, né? Por que é uma pseudolinguagem? Porque o português estruturado ele não tem como objetivo gerar um arquivo executável do seu programa, por exemplo. Né? Não é essa a questão. O português estruturado é a geração do algoritmo, é um algoritmo mesmo. Isso não é um programa ainda. Então é uma linguagem, de certa forma sim, mas não é exatamente. Né? É uma forma de você construir algoritmos, certo? Posteriormente, o seu algoritmo definido, escrito em português estruturado, vai sim, provavelmente, em português estruturado, vai sim virar um programa, né? Que vai ser escrito em alguma linguagem que você vai definir de acordo com parâmetros que você vai ter. Né? Mas isso não é uma linguagem ainda. Né? Agora tem um conceito muito importante, né? Esses conceitos que eu estou falando parecem bem soltos, bem aleatórios, mas eles vão fazer mais sentido na prática.
Porém, é importante eu falar sobre isso agora, nessa aula a respeito dos fundamentos, certo? Então, o que é uma variável computacional? Bem, antes de falar disso, o que é uma variável, né? Então, todo mundo teve contato com a matemática do ensino fundamental médio, né? Onde nós lidávamos ali com x, com y, plano cartesiano, por exemplo, que envolvia o eixo x, o eixo y. Então, o que é x e y na matemática, né? Que a gente tanto vê? São variáveis. E o que são variáveis? São estruturas, no caso da matemática, são letras, né? Que suportam valores, certo? No caso da matemática, suportam números, suportam principalmente números, né? E o que são variáveis computacionais? Uma variável computacional não deixa de ser uma coisa muito similar com a variável da matemática. Uma variável computacional é algo que suporta alguma coisa, né, de igual forma. Mas o que é esse algo? É um espaço da memória do computador que é criado, não é para suportar alguma coisa. Está escrito na definição aí. Então, o que acontece? Vou passar um pouco para um exemplo já de linguagem de programação, né? Você define no seu programa lá um exemplo, né? Int x, né? Int é um tipo de dado, está escrito na definição. É um tipo de dado que diz, né? Seja lá qual for a variável que eu vou declarar a partir de agora, nesse momento, nessa linha, ela vai ser do tipo inteiro, por causa do int. E o que é uma variável do tipo inteiro? Significa que ela vai suportar números inteiros, nada mais do que isso. Então, int x é a criação, nesse momento, de uma variável na memória, um espaço da memória do computador, chamado de x, que vai suportar em algum momento um número inteiro, certo? Se fosse real, o número real era float, mas aí é outra coisa, certo? Então, a variável é isso. Uma variável computacional é um espaço de memória, né, que vai vai suportar um número, um valor, uma frase, uma palavra, o resultado de uma expressão lógica, inclusive, né, uma coisa que é verdadeira ou falsa, inclusive. Em algum momento do seu programa isso vai acontecer. Mas quando você declara essa variável, neste momento, né, já em tempo de programa, o compilador vai criar esse espaço na memória RAM que eu estou dizendo, vai criar esse espaço na memória e nada vai ocupar esse espaço, ele vai ser separado, reservado, até que em algum outro momento do seu programa você defina, seja lá o que for, que vai ocupar esse espaço. Então isso é uma variável. Agora vamos falar sobre operadores. Isso é outra coisa extremamente importante. Esses conceitos que eu estou trazendo, eles estão presentes em todas as linguagens de programação, todas. Então tudo começa no algoritmo, tudo começa com esses fundamentos. Por isso que eu estou falando tudo isso. Então os operadores estão presentes em todas as linguagens de programação, seja qual for a linguagem que você vai escolher. Mas tudo começa aqui na construção disso, no planejamento disso. Então, o que são operadores? Os operadores são comandos que aplicamos às expressões que escrevemos e nos nossos programas para executar uma ação, no caso, a própria operação. Tá, mas como é que eu uso isso? Primeiro, vamos falar dos operadores matemáticos. São alguns. No algoritmo, no português estruturado, principalmente, você tem que seguir essas regras usando esses operadores que estão aí. Você não pode colocar nada diferente disso. E nas linguagens de programação, a coisa também é muito similar a isso aí. Então, por exemplo, tem 3 colunas aí nessa telinha que eu fiz. O operador, o exemplo e um comentário. Então, o primeiro operador que aparece aí é o sinal de igual. O exemplo, x é igual a y. O que está acontecendo aí? Eu estou perguntando se x é igual a y? Não. Eu estou afirmando que x é igual a y? Também não. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo, entendo, o valor de y ao valor de x. Se y vale 4 e x não vale nada, nesta linha x é igual a y, x passa a valer 4, assim como y, e fica tudo igual. Essa linha diz, coloque dentro da variável x
o que está dentro da variável y, certo? Então, o sinal de igual em programação, em estruturas de dados, em algoritmos, o sinal de igual é uma atribuição. A menos que você use um comando comparativo antes disso, mas aí é outro papo, né? Se houver uma linha solta dentro do seu código, dentro do seu algoritmo, dessa maneira, x é igual a y, você estará atribuindo à variável x o conteúdo da variável y, certo? Bem, o próximo operador mais conhecido aí é o sinal de mais. Isso é bem óbvio, né? X mais y soma o conteúdo da variável x com o da variável y. O outro é x menos y de forma análoga, né? X menos y subtrai o conteúdo de y do conteúdo de x. Agora vem um asterisco, então é muito importante tomar cuidado com isso, porque o asterisco, em algoritmos, em programação, em tudo nesse aspecto, o asterisco significa multiplicação. Tá? Em programação, nós não usamos a multiplicação com ponto, com xizinho, com nada disso, é asterisco. Então, x asterisco y é x que multiplica y, certo? O próximo operador é essa barra. Essa barra é o quê? É a divisão. Em programação, em construção de algoritmos, não se usa aquele sinal de dividir da matemática, né? Aquela barrinha com duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Isso não existe na informática, né? Muito menos, né, existe a barra de divisão. O x em cima, barra y embaixo, também não existe. Então, como é que se processa a divisão, não é, de duas variáveis? X, essa barra aí, em pé mesmo, né, y, x barra y. Certo? Então é uma coisa importante. Tem alguns comentários aí a respeito disso, vocês podem ler com calma depois, né? Não tem problema. E qualquer coisa, escrevam para mim, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, né? E eu posso abordar isso e responder sem problema. Bem, o x barra y, ele traz o quociente da divisão, tá? Mas se eu quiser o resto da divisão, algumas divisões promovem resto, certo? Como nós aprendemos na matemática básica. E se eu quiser absorver ou ter o resto da divisão, aí você usa o percente. X percente y, ele não traz o quociente da divisão de x por isso, ele traz o resto. Então dá para fazer isso? Dá. Ele traz exatamente o resto, certo? Então é importante a gente ter esses conceitos a respeito dos operadores matemáticos. Tem mais aí. Existem os operadores chamados operadores relacionais, né? Então a gente tem o maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual e o diferente, né? Em algoritmos, você usa esses símbolos aí para representar cada um desses operadores que eu disse. Então o maior é muito intuitivo, o maior que, o menor que é muito intuitivo, o maior ou igual aí, né? Na matemática, a gente usa o maior com um tracinho embaixo, lembra disso? Mas em programação não dá para fazer assim. Então, o maior ou igual é justamente o maior que e o símbolo de igual do lado. Da mesma forma, o menor que, né, é o menor e com o símbolo do igual do lado, né? Fica o menor ou igual, né? E o sinal de igual é esse mesmo. Mas como fica o diferente? O diferente é isso aí. Menor e maior, é diferente. Porém, em algumas linguagens de programação, por exemplo, C, o diferente é o sinal de exclamação e o sinal de igual. Mas aí já é linguagem de programação, né? Aqui a gente está abordando o conceito de tudo isso com relação aos algoritmos. Em algoritmos se escreve assim. Em muitas linguagens de programação, o diferente é do jeito que está aí mesmo. Visual Basic é uma delas. Mas em outras não é assim, né? Tem também, gente, os operadores lógicos. É muito importante entender isso, porque isso desemboca numa coisa chamada tabela verdade, e isso faz toda a diferença na hora de programar, quando a gente está usando uma estrutura condicional, né? Inevitavelmente, em algum momento, a sua estrutura condicional, que é o if, que é o se, então, se não, ela vai esbarrar em algum momento com os operadores lógicos, né? Então é importante você entender isso desde já. Existem mais operadores lógicos além desses que eu menciono aí. Mas por hora, nós vamos tratar desses três. Com o avançar das aulas, e se houver necessidade, a gente fala dos outros, mas existem mais. Se vocês estudarem a lógica booleana, de Boolean a fundo, vocês vão ver
existem mais operadores lógicos. Mas o fundamento, na prática, inclusive, você usa muito esses três. Então você tem os três aí, o NOT, o AND e o OR, o não, o E e o OR. Né? O não ele inverte o valor daquela sentença, ou daquele conteúdo daquela variável. Se for verdadeiro, vira falso, se for falso, vira verdadeiro. O AND, que é o E, ele só retorna verdadeiro se ambas as partes, se ambas as sentenças forem verdadeiras. E o OR, basta que um valor seja verdadeiro para retornar verdadeiro. Tá, mas na prática como isso funciona? Aí a gente entende o conceito de tabela verdade. No meu caso, aí no nosso caso, ela é mais simplificada, né? Eu trouxe a mais os conceitos da tabela verdade mais óbvios, mais importantes. Bem, você tem o operador E e o operador OR, como eu acabei de falar. Tá, então como funciona isso? Primeiro vamos falar de sentenças, né? Então, uma sentença, ela tem um valor lógico. Ela é verdadeiro ou ela é falso, né? Então, por exemplo, eu vou mencionar uma sentença agora aqui. Hoje é segunda-feira. De fato, neste instante que eu estou gravando esse vídeo, é segunda-feira. Então, essa sentença ela é verdadeira, correto? Hoje, de fato, é segunda. E eu digo, estou gravando uma aula. É uma outra sentença, certo? Essa outra sentença também tem um valor lógico verdadeiro. Eu, de fato, estou gravando uma aula. Então, hoje é segunda, é verdade? E eu estou gravando uma aula, também é verdade. E se eu unir essas duas sentenças, um operador lógico E, qual vai ser o valor lógico da sentença resultante disso? Então, verdadeiro e verdadeiro não dá verdadeiro. De fato, hoje é segunda e eu estou gravando uma aula. Então, tudo isso é verdade, certo? Então, o resultado de uma sentença verdadeira ligada a uma outra sentença verdadeira pelo operador lógico E é o resultado verdadeiro, certo? Agora, eu digo assim, por exemplo, desculpa. Eu digo assim, por exemplo, hoje é segunda-feira. Isso é verdade. E eu estou na praia. Isso é mentira. Estou gravando uma aula, né? Então, como fica isso? Bom, hoje é segunda, é verdadeiro, e eu estou afirmando categoricamente, eu estou na praia. Isso é falso. Qual é o resultado de duas sentenças, uma verdadeira e uma falsa, ligadas pelo conector lógico E? Vai dar falso, né? Tem uma coisa falsa no meio, isso tudo produz um resultado falso. Ah, mas é a parte que é verdade? Bem, em informática, né? Em lógica booleana também, claro, melhor dizendo, verdadeiro e falso dá falso. E se eu disser hoje é domingo e eu estou na praia? Bom, aí é tudo falso mesmo, vai dar é falso, certo? É o terceiro exemplo aí do operador lógico E, falso e falso dá falso. Bem, isso é uma coisa, guardem isso. Essa tabela é verdade, ela já está no sangue da gente quando a gente for programar, tá? Mas existe também o operador lógico OU, certo? Como é que fica isso? Duas sentenças novamente. Hoje é segunda-feira, ou, quem sabe, né, eu estou gravando uma aula. Então, eu não disse que é, que e, né? E isso e aquilo, né? Eu disse ou, quem sabe, né? Então, hoje é segunda-feira, é verdade. Ou eu estou gravando uma aula, sim, é verdade. Então isso dá o quê? Verdade, tudo isso é verdadeiro, certo? Agora vamos lá. Hoje é segunda-feira, é verdade. Ou, quem sabe, eu estou na praia. Isso é mentira. Mas eu não afirmei que isso tudo era um fato. Eu não disse que e uma coisa e a outra. Eu disse ou, talvez, né? Então o verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Certo, gente? Observe que o verdadeiro e falso dá falso. Mas o verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Tá? E o falso ou falso? Falso ou falso dá falso mesmo. Ah, hoje é domingo ou eu estou na praia. Não, aí é tudo falso, vai dar falso mesmo. Certo? Vamos guardar isso aí. Isso é bem importante, né? E em termos de programação isso é muito útil. E como eu disse, você vai desembocar nisso em algum momento. Bem, eu gostaria de falar agora sobre o fluxograma que eu mencionei ainda há pouco, né?
Porque o fluxograma é uma maneira muito eficiente, como eu disse, de construir algoritmos. Então, o primeiro momento, o primeiro passo da gente entender o fluxograma são os símbolos dele, né? Então você tem um elemento aí, um símbolo, que é usado para indicar o início e o fim do seu fluxograma, né? Você tem uma seta que indica o caminho, o fluxo dos dados dentro do fluxograma. Você tem um símbolo usado para cálculos, atribuições de valores, um símbolo usado para representar a entrada de dados, quando eu recebo algo do mundo externo, um símbolo para representar a saída dos dados depois do processamento e um símbolo para usar como tomada de decisão. Se uma coisa acontecer, então eu sigo por esse rumo. Se não acontecer, eu sigo pelo outro rumo. Então esse símbolo é o último aí. Bom, aqui eu trago um fluxograma bem simples a respeito, mostrando, né, a multiplicação de dois números. Só para exemplificar isso. Como é que fica? Primeiro o símbolo de início e fim. Dentro desse símbolo eu escrevo início, né? Logo em seguida tem a entrada de dois dados aí. Esse símbolo abaixo, né, seguindo a seta, é o símbolo que representa a entrada de dados. O que tem dentro dele? N1 e N2. O que são N1 e N2? São variáveis. Por isso nós mencionamos as variáveis ainda há pouco, certo? Então, o que está acontecendo neste momento, quando isso virar um programa, é que neste ponto aí, neste momento exato, o cursor vai começar a piscar, uma caixa de texto para esperar alguém digitar alguma coisa ou algo assim vai acontecer. E alguém vai digitar, por exemplo, 2, que vai dentro da variável N1, por exemplo, e 3, que vai dentro da variável N2. Certo? Segue o fluxo e temos uma caixa de processamento, onde há uma declaração de uma outra variável chamada multi. Essa variável multi recebe N1 vezes N2. Bem, dentro de N1 tem 2, dentro de N2 tem 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Certo? Segue o fluxo. O próximo símbolo é uma exibição de dados da variável multi. Então vai jogar na tela do celular, dependendo do aplicativo, não importa. Mas o que vai acontecer neste momento, o valor da variável multi vai ser exibido. O que tem dentro de multi, segundo o nosso exemplo, é 6. Então vai aparecer o 6 na tela. Logo em seguida, o algoritmo acaba. Quando isso virar um programa, isso parece muito uma calculadora, né? Você aperta 2 vezes 3 igual a 6, aparece o 6 e acabou. Né? Então entendo, vejam, percebam como é que o fluxograma é bem intuitivo, é bem claro, inclusive, né? Como é que fica tudo muito mais fácil de se entender quando você projeta as coisas sob forma de fluxograma. Eu acho bem útil isso, né? Esse outro fluxograma é um pouquinho mais complexo, mas ele trata também de uma maneira muito óbvia, né? As 4 operações aritméticas básicas ocorrendo entre dois números. Então vamos analisar isso aí rapidamente. Primeiro ali o início, logo em seguida a leitura das variáveis N1 e N2, logo em seguida a variável multi é declarada, suporta N1 vezes N2, só que neste momento não acontece a saída, como aconteceu no outro algoritmo, né? Depois deste processamento do N1 vezes N2, ocorre um outro processamento, N1 dividido por N2. Isso vai cair dentro da variável div. E depois acontece um outro processamento, N1 mais N2, e vai cair dentro da variável soma. E depois acontece outro processamento, N1 menos N2, que vai cair dentro da variável sub. Certo? São só processamentos até então. Depois disso, ocorre sim uma saída de dados, né, onde o conteúdo das variáveis multi, div, soma e sub são exibidos. E por fim o algoritmo termina. Certo? Então aí é mais ou menos o que aconteceu no outro algoritmo, só que aí são as 4 operações aritméticas ocorrendo em cima das mesmas variáveis, né? Mais uma vez fica bem claro entender um algoritmo sob forma de fluxograma, né? Bem, eu trouxe aí uma tela do Word, né? Porque o Word faz fluxograma também. Ah, mas existem outros programas? Existem, muitos outros. Tem o Visio, o Microsoft Visio, que nem existe mais. Mas ele faz muito gráfico, muitos gráficos, né, de tudo. Inclusive fluxograma, diagrama de PERT. Ele faz uma série de coisas. Porém, vamos para o mais óbvio. O Word todo mundo tem, né?
Então, se você quiser criar um fluxograma no Word, como eu fiz de propósito para esses que apareceram aí, né? Eu fiz no Word. Você vai lá em inserir formas e procura dentro de formas a palavra fluxograma. Nesse caso da tela é o último, né? E você vê ali dentro os símbolos todos e mais alguns que eu usei aí para construir os que eu mostrei para vocês. Então basta clicar ali em cima e arrastar para o texto, né? E isso aparece lá. E dá para construir um fluxograma de maneira bem rápida ali, usando o próprio Word. Gente, é isso. Essa aula ela tem esse objetivo. Não percam a próxima. Vamos falar de funções e já da criação de alguma coisa no Visualg ou Visual G, né? Tratando ali da aplicação, da criação de um algoritmo. Certo, gente? Um abraço a todos, sucesso!